Não, mas esse negócio aí é legal mesmo, de viver, né? Da gente nunca tá no ponto... No último minuto, né? O filme nunca vai acabar na vida real. Isso aí é um barato, né, cara? E engraçado porque isso remonta um pouco que as pessoas sentem, né? Como deve ser, né? Você tá naquele 1 minuto antes de morrer, naquele minuto que você está morrendo. Tem um monte de gente que passou por essas experiências de quase morte, ou até de morte e voltou, então relatam isso. Mas é uma coisa meio pro ser humano paradoxal, né? Acho que para todas as espécies que tem algum nível de consciência. Mas é isso, a gente... nunca tá no último minuto antes de morrer, e tal como a gente não tá no último minuto antes de acabar a humanidade, simplesmente porque quando acabar a humanidade a gente vai morrer. Entende? It's one and only. É um fenômeno só. É assim que eu vejo essa situação. Eu acho que, enfim, no final das contas é o paradoxo da morte que vem à tona. Por sinal, por falar em morte, é uma coisa muito interessante que pouca gente sabe, que me impressionou muito quando eu soube já faz tempo, que a gente, depois que a gente morre, de certa forma a gente continua vivo. Agora alguém vai fazer um corte e vai falar, o cientista falando a coisa mais estúpida. Eu gosto de corte da internet por isso. Agora vamos cortar esse pedacinho e falar, o cientista mais burro... afirma que existe vida após a morte. Pode cortar aí, é o Brunão que faz o corte aqui, ó, o Brunão. Já coloca aí como na maldade, clickbait. Na maldade. Coloca como clickbait. Não faz isso não. Mas é o seguinte, a gente tem atividade de gene, é muito interessante isso. Depois da morte, você ainda tem atividade higiênica, tem um monte de coisa. Curioso, né? É uma coisa que... Porque aí vai entrar naquela discussão que é o que é vida, o que é vida, né? Eu acho que essa é verdade, tem essa discussão bem filosófica, mas tem uma outra que é bem simples, mas que raios que esse gene está fazendo? Qual que é o sentido? Do ponto de vista estritamente evolucionário, qual que é a função de um gene que vai estar ativado, vai ativar depois que você morreu? Tá? A propósito, assim, a gente tem ativação biológica mais de 24 horas depois da morte. Caramba! Sério, cara? Isso muda o conceito do que é morrer? Na minha visão, não muda, tá? Na minha visão, a gente morre quando existe morte cerebral e ela é não só cerebral, mas ela é sistêmica. Enfim, para mim, o conceito de morte estabelecido hoje em dia, ele é suficiente. Entendi. Me parece. Mas... conceito biológico mesmo. Porque eu não acho que ele é um conceito biológico. Entendi. A morte, ele é mais um conceito médico-social, né? No final das contas, quando eu vou declarar que alguém morreu, eu vou declarar para alguém, né? É para a sociedade, é para a família, é para poder tirar dali o corpo e seguir com outro procedimento, entendeu? É para essas coisas. Mas, do ponto de vista justamente biológico, você ainda tem atividade de genes, você tem tecido funcionando, inclusive você tem atividade no cérebro. Agora as pessoas vão ficar chocadas. Muito engraçado, né? Que não tem nada a ver com consciência, não tem nada a ver com nada disso. Mas é medido isso aí? Sim, são dados, isso é tudo verdade. Engraçado que das 150 bilhões de coisas que eu já falei por aí, eu nunca falei. Mas é fato. Eu escrevi a primeira vez sobre isso na minha primeira coluna. Eu tive uma coluna antes do UOL, no outro jornal, e escrevi isso aí uma vez, sobre a mudança, se a gente ia, na verdade, entrar numa fase de revisão do conceito de morte. Não entrou, eu esqueci o assunto, mas isso aí já tem alguns anos, e o que a gente vê hoje em dia é que esse tipo de coisa, no fundo, acontece porque existe um descompasso na morte mesmo, entendeu? Você não morre tudo ao mesmo tempo. Esse é o negócio, entendeu? Então, você tem morte cerebral, você tem o coração deixa de bater, você tem um monte de coisa que acontece num passo e outras estão acontecendo em outro passo. Porque, no final das contas, o organismo, ele tem processos como se fosse um data center, que acontecem também com dinâmicas diferentes. Eu posso apagar... não é que eu desligo, apagou tudo. Não, porque a corrente passa pelo negócio. Claro que são milissegundos, mas tem não sei o que, aí tem um que tem uma ventoinha, a ventoinha gira um negocinho. Então o negócio é engraçado pensar dessa maneira, né? Que a morte, ela tem essa distribuição não binária. Abrupta, né? Acabou, né? Não é digital, a morte não é digital. Caramba. Engraçado, né? Nossa. Tá explodindo a cabeça da galera aí uma hora dessa. Eu acho esse conceito engraçado. Cara. Porque é um negócio muito... E como o pessoal mediu isso aí? Alguém foi esperto o suficiente para fazer uma análise na hora ali. Fez uma análise genética e viu. Isso aí é fácil de você ver, tá? Atividade de gene
Não é uma coisa complexa de você ver. Foi estudar o tecido e viu. Não, mas eu penso assim, quem que será que imaginou isso? Cara, na boa, você conhece, você é cientista. Foi por acaso, certeza. Foi fazer qualquer outra coisa. Foi botar lá pro aluno de medicina fazer um negócio mais... Vai estudar aí, mais cedo. Fala, caramba, o que tá acontecendo? Ô tio, olha o que eu tô vendo aqui, tio. Nossa Foi exatamente um negócio desse. Não, muito engraçado, né? Engraçado não, mas é engraçado. E isso, se a gente parar pra ver, se conecta com a maneira como a gente nasce, né? Até todas essas discussões, também quero entrar em assunto polêmico, eu sei que assuntos polêmicos são uma roubada, mas sobre o que é a vida e também quando não, que é o que é a vida não é polêmico não, cara. Eu falo assim, o que é a vida é um negócio que até a gente entra naquela discussão, por exemplo, acha a vida em outro lugar, mas que tipo de vida? O que é vida? Isso aqui para você é uma bactéria, é vida? Então, e um conjunto de células é vida? Esse é o problema, então, né? Então, se você for ver, é a mesma coisa. Não, eu entendo a parte polêmica que você quer dizer, mas essa aí existe a gente não entra. Corte que ele é muito mais social, médico-social, né? Médico às vezes só social, porque a medicina é mais uma área instrumental da sociedade, muito importante, mas física também, sem física não tinha nada. Enfim, é isso. E o que importa é, a gente tem esse corte que é social, mas no final das contas é um processo que em si ele tem um continuismo, né? E a morte tem essa sua janela continuista também. É claro que são continuismos de duração diferente e não só de duração, de coordenação diferente, né? A morte, né? Pós-morte encefálica, né? O que você tem de resíduo de atividade biológica e molecular é algo que é quase estocástico, né? Quase não é estocástico, mas é isso. Não tem nenhuma função na orquestração do que vai acontecer depois que você morreu, porque não tem nenhum sentido adaptativo, nada disso. Então, eu nunca sofri pressão seletiva, não tem sentido nenhum na prática. Mas tá lá. Do outro lado, no nascimento, tem orquestração, sem dúvida. Mas a orquestração também começa num nível em que você não tem muito mais organização do que uma estrutura dessas de quando a pessoa está morrendo. Cara, uma das coisas assim, eu gosto de astronomia e tal, né? E o universo é um negócio assim, misterioso pra caramba, cheio de coisa. A gente descobre uma coisa nova quase cada dia, mas o cérebro é muito... São duas grandes metáforas, né, mais do que qualquer coisa, para a pequenez do nosso conhecimento, né? A gente sabe pouco, a gente acha que sabe muito sempre, mas daqui a 1000 anos, eu acredito que a humanidade vai estar aí daqui a 1000 anos, curiosidade para quem quiser saber, a gente vai saber pouco também. E tem essa discussão que é bem conhecida, né, sobre se isso é reflexo da nossa incapacidade intelectual como espécie para um problema desse tipo de complexidade, né? Tipo, tal como o chimpanzé não está habilitado para entender o funcionamento das abstrações, nós não estamos habilitados para entender o funcionamento do universo e do cérebro. Eu não sei bem se é por aí o papo, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que com nenhuma das ferramentas atuais de conhecimento a gente consegue entender, tá? Então isso eu acho mesmo. Entendi. Então eu vou dar um exemplo no caso do cérebro. Toda essa discussão sobre como a gente faz intervenção no cérebro passa, né, tipo, a neuroprotética, né, as Neuralink. Tem essa coisa toda aí, a gente já falou disso antes, mas tem muito assim, mais o pão queijo mesmo, por exemplo, a gente botar uma prótese dessas que, por exemplo, estão sendo agora desenvolvidas para, enfim, controle, não é bem uma prótese, né, mas enfim, para controle motor, que são coisas que estão sendo, né, feitas aí com mais sofisticação, cada vez mais sofisticação, botar esses marcapassos, essa coisa toda. Tudo isso, na verdade, eu vou falar uma coisa meio chocante, mas tudo isso não mexe diretamente com a mente. Pode parecer, mas não mexe. É ilusão. Mas aí então fala para nós, qual que é a diferença? A diferença é, eu tenho uma proxy para a mente. E essa proxy é o cérebro. Eu faço aquele negócio e a mente muda. Mas eu não sei exatamente quais são os elementos da mente dentro disso. E eu posso dizer assim, não, os elementos da mente são as conexões neurais. Isso não é bem verdade. Porque, por exemplo, se eu faço uma acupuntura muito bem feita, uma coisa assim, um relaxamento, eu também sinto na mente. Então eu posso falar assim, não, são as conexões
também periféricas do meu corpo como um todo. Bom, tá bom, daí eu já estou concordando. Então é tudo, a sua mente é tudo. Ah, tá bom, então a gente voltou para as discussões do século XVIII, entendeu? A mente é esse eu estendido. E que depois no século XX ganhou o seu formato sofisticado com a fenomenologia. Eu acho besteira, não é que eu acho besteira, mas eu acho isso aí também, esse papo todo meio, sabe, a mente, meio ultrapassado também. Eu acho que a verdade mesmo é que a gente está muito bom em mexer com proxies da mente e a gente está caminhando também para fazer uns autômatas que tem umas pseudomentes aí, que né, tipo uns algoritmos tipo GPT-3 que não são conscientes nem nada, mas eles fazem coisas que permitem estudar um pouco processos de aquisição de linguagem, processo disso, daquilo. Então é legal, mas a gente ainda não consegue, não entende, não sabe. Entendi. Não sabe mesmo, assim, simples assim. O que faz... A gente pode dizer, o que faz emergir a mente? Isso está fácil, está vivo. Ser humano está vivo. Agora... Daí para frente? Daí para frente, como a gente consegue operacionalizar a mente diretamente sobre ela, sem passar pela esfera da própria mente, do anteparo da consciência e das camadas inconsciente e subconsciente, aí a gente não está sabendo ainda. Entendi, é muito complicado. Mas nesse meio aí que você estava falando, você deu um spoiler aí muito foda. Que a humanidade vai estar aqui daqui 1000 anos, você falou? Ah, sim, eu acho. Mas isso eu acho por uma razão meramente estatística. Eu não acredito que... Spoiler, né? Já pensou que se eu soubesse isso? Aí, ó. Spoiler. Spoiler na minha opinião, né? Mas, ó, pensa uma coisa. É difícil, é improvável que num determinado momento da história qualquer, que a gente pegar aleatoriamente, a gente esteja no finzinho da linha, entendeu? Então, meramente por isso, Então, tem um amigo meu que fala isso. Meu amigo fala assim, tal coisa vai acontecer daqui não sei quantos milhões de anos, né? Nós nunca estamos no 999,999. Nós nunca estamos no... Por que nós nunca estamos no dia anterior? É só esse raciocínio que eu estou aplicando. É um raciocínio estatístico básico. Mas para quem mexe pouco com estatística, parece um negócio sofisticado. Né? Não, mas é isso. A probabilidade de estar no último dia é pequena. É isso. É só por isso que eu acho. Agora, é claro... Isso não quer dizer que a vida não possa ficar uma merda, né? Tipo... Isso mas aí entra a capacidade do ser humano de se adaptar também, né? Sim. Tudo vai mudando, tipo, o clima tá mudando, não sei o quê, o ser humano vai se adaptando, né? Sim. A não ser o meteoro, porque o dia que ele vier... É um abraço. Aí, ombra, 1000 anos nós não temos estimativa. Para 100 a gente tem, nós estamos seguros, mas para 1000 não tem, né? Já começa a incerteza ficar muito grande, entendeu? Então o pessoal não costuma fazer. Mas isso aí é verdade mesmo. Nós nunca estamos no dia anterior, né? Só nos filmes, né? Nos filmes os caras sempre estão no dia anterior. É muito legal isso, né? Por isso que os filmes fazem... Você assistiu Don't Look Up? Assisti. É uma reflexão interessante, né? Você gostou? O que você achou? Fala aí pra nós. Tá, eu gostei. Achei uma diversão pop super divertida, super legal. Assim, me diverti horrores. E entendo os personagens e tudo mais, tá? Os arquétipos todos, sim, né? Eu vi um monte desses memes que brincam com arquétipos brasileiros, né? Então, quem são os brasileiros e tal? E eles existem ao redor do mundo. Então, eu achei, assim, puta timing do filme, achei divertidíssimo. Então, resposta, gostei sim. É claro que, até como paródia, o filme poderia ganhar uma camada a mais de profundidade, mesmo como paródia, sendo também, pelo menos no momento final, paródia de si mesmo. Porque assim, a minha única ressalva é que é óbvio que é uma paródia, mas essa própria paródia que tem o cientista idealista, tem a mídia escrota, tem, né, o cara que é tipo, parece o Peter Diamandis, essa coisa toda, né? O cientista da mente, né? Isso. Assim, enfim, para mim ele lembrou o Peter Diamandis, tá? Que é aquele cara médico, todo, que eu até já vi um negócio dele. É o cara que junta, ele tem essa propriedade de juntar costa leste e costa oeste, né? Então ele é Vale do Silício e Harvard, MIT, ele circula muito bem nessas coisas. É interessante isso. Mas ele é esse cara que tem esse papel, me parece, nos Estados Unidos, de ser meio o cientista desse tipo, assim, enfim. Tá? É mais do que um Elon Musk e tal. Mas, enfim, não importa. Assim, eu acho que tem essa coisa toda, mas isso também é uma paródia. Isso também é uma coisa reducionista, né?
É óbvio que a realidade não é bem assim. Então, o filme talvez pudesse ter tido lá no final um quê de ironia consigo próprio, assim. Ia ser divertido se também tivesse essa metalinguagem. Seria, acho que, um acréscimo interessante. Mas, como diversão, eu achei super legal. É, legal, né? Eu acho que os críticos que o pessoal fez... É porque eu vi com outros olhos também, mas... Aí... Você viu com olhos de cientista? Eu vi com aí olhos, você achou... isso aí é a maior bobagem que eu já vi na minha vida. Aí o pessoal ficou meio chateado comigo. Mas não fiquem não, cara. A gente discorda, mas continuamos amigos. Aí você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mão merreca, custa menos de R$8, irmão.